Hoje eu vou falar sobre ganache, né? Boa noite aí quem tá entrando. Vamos falar sobre, desde o comecinho básico, né? O que é ganache, para que ela serve, os diferentes tipos e cuidados que a gente deve ter para fazer um bom ganache. Para começar, né? Vamos lá. Ganache é o ganache ou a ganache? Tem muita gente que pergunta isso, que tem dúvida, né? E cada um fala de um jeito. Eu, por exemplo, eu tenho mania de falar a ganache, né? Mas eu sei que eu já vi que ganache de verdade é um substantivo masculino, né? Então, em francês também é um substantivo masculino. Então, é mania abrasileirada que a gente fala a ganache, mas o correto é o ganache, tá? Mas assim, simplesmente por conhecimento, né? Uma cultura, mas a gente fala de qualquer um dos dois jeitos que todo mundo entende, né? Como é uma palavra que não é brasileira, eu acho que não é assim errado, né? A gente não sabe exatamente. Mas enfim, só um ponto aí de conhecimento. Primeira coisa, eu vou colocar aqui na minha lousinha, que eu acho que fica mais fácil de ilustrar. O que é ganache? Ai, ganache é chocolate misturado com creme de leite, né? Não necessariamente, né? Ganache, na maneira química, né, de falar, e eu vou colocar um pouco dos meus conhecimentos da minha primeira formação em engenharia química, né? Ganache, ela quando a gente junta... Não, na verdade, ganache é uma emulsão, né, de chocolate com algum líquido. E o que é emulsão? Emulsão é quando a gente junta dois líquidos imissíveis, né? Se alguém lembra aí da época da escola, imissível é quando elas são substâncias que não se misturam, né? Então, aí nesse caso dos dois líquidos, seria o chocolate, que embora a temperatura ambiente normal seja sólido, né? Quando a gente usa para ganache, ele é derretido, né? Então ele fica um líquido grossinho, mas é um líquido, né? Junto com algum outro líquido, que na maior parte das vezes é creme de leite. Então não necessariamente que ganache é só com creme de leite, tá? Usualmente é feita com creme de leite. E é o que, assim, que se tem notícia, o que a gente sabe é o que fica melhor, né? Mas não necessariamente só com creme de leite, tá? E aí, então, a ganache, emulsão. Se a gente lembra lá de época de escola, eu pelo menos lembro, quando fala emulsão, eu lembro lá do exemplo básico, né? Água e óleo. Tô falando isso pra vocês porque pode fazer diferença na maneira da gente conseguir entender, né? O que acontece com o ganache. Então é uma emulsão. Emulsão mais conhecida aí é água com óleo. O que acontece se a gente coloca num copo água e óleo? Eles não misturam, né? Então eles formam uma emulsão, tá? Se a gente agita ou aquece, eles se misturam um pouquinho melhor, mas depois de um tempinho separa, né? É porque a emulsão ela não é super estável. Então é chatinho mesmo de fazer ganache, tá? Não é simplesmente chegar lá, tacar, juntar, não é. Justamente por isso que tantas pessoas têm dúvida ainda com relação a ganache, né? Então muitas vezes acontece dela talhar, não sei se vocês já viram aí, já aconteceu com vocês, mas já deve ter ouvido falar. Ganache que talha, principalmente aquelas ganaches que são muito concentradas, né? Que tem pouco creme de leite. Ela talha, ela é difícil de derreter, então ela forma uns gruminhos. E quando acontece isso, a gente não consegue usar direito, né? Porque ela vai ficar com uma textura horrível, tá? Porque ela é uma emulsão. Não é uma coisa muito fácil de trabalhar mesmo, tá? Então, o ganache, a ganache... Ai, gente, não importa. Eu vou continuar falando A, tá? Porque eu já acostumei. A ganache, ela depende de duas coisas. Então, se ganache é a emulsão feita de chocolate
mais o creme de leite, ela vai depender de quanto chocolate tem e quanto creme de leite tem, né? Então, o chocolate, ele pode ser chocolate meio amargo, que tem uma concentração X, lá uma porcentagem X de cacau, não vamos entrar nisso hoje. Ele pode ser ao leite e ele pode ser branco. Cada um desses tem uma quantidade diferente de cacau ou não tem cacau, que é o caso do branco, né? Eles também têm muita gordura, tá? Creme de leite, ele também tem diferentes porcentagens de gordura e maneiras de serem produzidos e embalados, né? A gente pode ter os principais, né? O creme de leite fresco, o creme de leite de latinha, o creme de leite de caixinha, tá? Basicamente, pensando aí no macro, a gente também não vai entrar nisso, porque para falar de chocolate é, assim, 20 lives e de creme de leite 16. Então, hoje, assim, só vou falar isso, tá? Então, isso aqui muda muito a forma com que vai se comportar a minha ganache e isso aqui também muda muito, né? Não adianta pegar a mesma receita de uma ganache feita com chocolate meio amargo e fazer com chocolate branco. Não vai ser o mesmo resultado, tá? A mesma textura. Não adianta fazer uma ganache com chocolate com creme de leite fresco e usar a mesma receita para fazer com creme de leite de caixinha, aquele de 17%, que é o mais comum de ter. Não vai ser a mesma coisa, tá? Vou apagar aqui, porque senão não coloca tudo. Eu quero deixar só os tópicos. Segunda coisa importante sobre a ganache. O que mais tem, né? Os extras. Tá, Débora, ganache é chocolate com creme de leite. Só depende do chocolate, só depende do creme de leite. Então, vai ser sempre a mesma coisa? Não vai, né? Porque se não fosse uma coisa tão versátil, ganache, ninguém ia usar tanto, né? E ganache, você consegue fazer quase tudo, né? Você consegue fazer uma base, você consegue fazer alguma coisa para corte, para enrolar, para um monte de coisa. Isso aí a gente vai falar depois. Mas fora isso, fora chocolate, creme de leite, a gente tem os extras que vão na ganache, né? Então, por exemplo, são ingredientes que não são necessários. Eles são usados de acordo com o resultado que você quer, de acordo com o sabor que você quer, tá? Então, pode ser, por exemplo, manteiga. Tem receita que vai manteiga. A manteiga na ganache, ela entra para dar brilho e para dar uma textura mais aveludada, mais cremosa, tá? Tem, por exemplo, bebida alcoólica. Tem muita ganache que vai um licor, que vai um conhaque, que vai um rum, tá? Já muda bastante o sabor dela, né? Mais para sabor. Tem ganache que vai glucose, tá? A glucose, ela vai trazer também brilho para ganache, mas ela vai trazer também mais durabilidade, né? Uma ganache feita com glucose, ela vai durar por mais tempo. Então, por isso que tem muitas pessoas que usam na receita, né? Você pode colocar também algum outro tipo de aromatizante. Por exemplo, raspa de limão, raspa de laranja, alguma fruta, né? Um purê de fruta, ou gente, me fugiu agora. Castanha, alguma coisa assim, tá? Tudo isso pode entrar na ganache para mudar simplesmente o sabor. É claro que tanto bebida como glucose, como aromatizante, se eles são usados na receita, talvez você tenha que mudar, a manteiga também, né? Talvez você tenha que mudar aqui a concentração de creme de leite que você vai usar, tá? Dependendo do que for,
talvez precise mexer ali em cima, né? Se for alguma coisa mais líquida, né? Coloca um suco de limão, talvez tenha que diminuir o creme de leite para não ficar muito mole, tá? Então, precisa analisar também isso aqui. Mas uma coisinha que que interfere muito na ganache, que é muito importante também, é o preparo. Existem duas formas de preparar a ganache, tá? Ela pode ser através da fervura do creme de leite com o chocolate picado à parte, ferver o creme de leite, joga por cima do chocolate picado e mexe até que derreta todo o chocolate. Só que nesse caso, a gente só pode usar aquele creme de leite, né, que tem mais gordura. O creme de leite fresco, no caso, né, o creme de leite pasteurizado fresco. Ou então, que é um jeito que a gente pode trabalhar com qualquer tipo de creme de leite, é aquela maneira que primeiro a gente derrete o chocolate, aqui do creme de leite, né? Derrete o chocolate e mistura o creme de leite, tá? Esse preparo aqui de baixo é um que independe do creme de leite, dá para usar com qualquer um dos dois. Quando vai usar creme de leite fresco, é melhor fazer com esse aqui de cima, tá? Ele é muito mais fácil. O chocolate derrete, assim, facinho, fica muito mais lisa a sua ganache, né? Mas, às vezes, a gente não vai usar creme de leite fresco, muitas vezes, né? O creme de leite fresco é um item que é bem mais caro e que é um pouco mais difícil de achar aqui no Brasil. Aí a gente usa o creme de leite de caixinha ou de lata, que daí a gente faz assim, né? Derrete chocolate e mistura no creme de leite. Dependendo aqui como a gente, nesse caso aqui, dependendo como a gente for derreter o chocolate, a gente corre o risco de estragar tudo isso aqui. E aí não dá certo, né? Então tem que derreter o chocolate daquele jeito lá, 30 segundos, tira, mexe, mais 30 segundos, tira, mexe. Não é besteira isso, né? Às vezes a gente pega um dia que tá muito quente, você coloca o chocolate 30 segundos, ele já derreteu inteiro, tá? Então eu acho que é uma questão de costume. Cria esse costume de derreter de 30 em 30 para não dar ruim nunca, tá? Para você conseguir realmente um chocolate lisinho que não queime. Se esse chocolate passar do ponto no derretimento, vai queimar. E você, às vezes não, muitas vezes você não vai nem perceber, porque chocolate é muito delicado, tá? E essa temperatura também que ele queima, depende se ele é meio amargo ao leite ou branco. Cada um deles tem uma temperatura máxima, né? Por exemplo, o chocolate branco, ele é o que queima mais fácil. É o chocolate mais chatinho de trabalhar, né? O chocolate meio amargo, você pode aquecer ele até 50 graus, que aí ele não queima. Acima de 50 graus ele vai queimar. O ao leite fica ali no meio do caminho, tá? Aqueceu acima daquela temperatura, vai queimar. Se queimou, o que acontece com o seu chocolate? Dificilmente você vai conseguir usar ele, mesmo numa ganache, tá? Às vezes a gente consegue, se fizer uma ganache bem ralinha, mas traz um sabor diferente, né? Porque essa pasta de cacau do chocolate, se você queima, ela fica com um sabor mais, como se estivesse mais torrado, né? E a textura dele muda totalmente, tá? A gente desbalanceia toda a textura do chocolate. Quarto item na produção do chocolate, a produção da ganache, né? Quarto item importante, né, na ganache, na verdade, são os usos. Então, como eu falei, ganache, né, todo mundo conhece, ganache é uma preparação muito, muito, muito versátil da confeitaria. Então, quando a gente aprende a fazer uma ganache bonita, a gente consegue fazer quase que um bolo inteiro. A gente consegue fazer, assim, uma festa inteira só com ganache.
Dá para fazer um montão de preparação. De docinho, bolo, cupcake, dá para fazer um monte de coisa, né? Então, a gente pode fazer usos de ganache. Eu posso fazer recheio de bolo, recheio de cupcake, recheio de bombom, recheio de ovo de Páscoa. Eu posso fazer cobertura. Posso fazer a cobertura de bolo, né? Uma cobertura de cupcake, né? Aquele ponto de bico, tá? Posso fazer uma cobertura de bolo, aquela cobertura mais molinha, né? Eu posso fazer a blindagem. Para quem não sabe, a blindagem é aquela pré-cobertura de ganache que a gente coloca no bolo antes de cobrir com a pasta americana, né? Ela também tem uma outra textura, tá? Então dá para fazer a blindagem, que serve não só para dar uma cobertura para o bolo, mas principalmente para dar uma estrutura para o bolo, né? Depois da descoberta, né? Da invenção, né? Se pode se dizer assim, depois da invenção da blindagem no bolo de pasta americana, as coisas mudaram muito, né? Fazer um bolo de pasta americana ficou mais fácil, ficou mais gostoso e ficou muito, muito, muito mais perfeito, tá? E a gente consegue fazer também, nos usos, doces. Dá pra ver aqui ainda, amor? Mais uma palavrinha só. Tá? E trufa. Em doces, dá pra fazer, tem uns... Nossa, agora até me fugiu, veio na minha cabeça um docinho, até fiquei com vontade, porque eu lembro que eu fiz isso na época da faculdade. E, nossa, e agora, só porque eu queria falar o nome dele, eu esqueci. Mas é um docinho que a gente faz com ganache, tá? É tipo uma ganache de corte, sabe? Que a gente faz com alguma castanha. Gente, eu vou lembrar depois, eu vou postar nos meus stories, porque agora eu fiquei encafifada, que era muito gostoso. Então dá pra fazer vários sabores aí, brincar com a ganache, dá pra fazer vários sabores. E trufa, tá? O que é a trufa, gente? Trufa nada mais é do que uma ganache firme. A gente vai fazer essa ganache em ponto de enrolar. Isso é uma trufa. É claro que a trufa original, né, que ela vem de uma região da Itália, que agora eu esqueci o nome também. Eu vou colocar depois, eu vou procurar e vou colocar nos stories também. Mas a trufa original, segundo as normas, né, dessa região, que a trufa original é feita de lá. A Alessandra Leone falou Fuji que você estava falando. Isso mesmo. Que eu fiz com castanha, nossa, isso mesmo. Obrigada, Alessandra. É uma delícia, é bem gostoso mesmo, dá para fazer de infinitos sabores. Então, a trufa original, ela é o quê? Ela é uma massinha feita de ganache, uma ganache mais durinha. Normalmente lá ela leva uma bebida alcoólica, a trufa original, tá? E ela pode ou não ser banhada no chocolate, se for banhada numa camada bem fininha e em volta aquele pozinho de cacau. Porque a trufa, ela veio do nome da trufa mesmo, cogumelo, né? Aquele cogumelo caríssimo que é, assim, uma super fortuna, que se usa muito na gastronomia fina, né? Então, aquele é um cogumelo que ele fica embaixo da terra. Então, ele fica meio... É tipo uma bolinha. Não sei se todo mundo conhece, se já viu foto, porque é uma coisa difícil da gente ver assim, né? Aqui no Brasil, assim, você não vê em mercado, né, pra vender, gente. É uma coisa muito cara. Mas ela é tipo parece uma pedrinha, né? Assim, aquelas pedrinhas de vaso, pedrinha que a gente coloca em vaso de flor, né? Que ela fica até meio sujinha de terra. É aquela cara, né? Ela é, claro que tem diferentes tipos, né? Mas ela é tipo uma coisinha redondinha assim, meio disforme, e ela, como fica escondida embaixo da terra, ela fica sujinha. Então a trufa original, ela não é um bombom,
tá? Ela é um docinho enrolado, redondinho, mas não precisa ser necessariamente muito redondo, envolto com cacau, tá? Então tem uma diferença muito grande entre bombom e trufa. Bombom é quando a gente faz aquele moldado. A gente pega aquela forminha, faz a casquinha do chocolate e põe o recheio dentro. O recheio que quiser, que pode ser uma ganache ou não, tá? Isso é bombom, isso não é trufa, certo? Outra coisa também que o pessoal usa muito, né? Quando vai falar de recheio trufado. Eu sei que hoje em dia usar a palavra recheio, usar a palavra trufada para recheio é uma coisa que, assim, é uma jogada de marketing, né? Porque o pessoal que não é de confeitaria, né? Os clientes, eles olham, eles ouvem essa palavra trufado e vem aquela coisa, ai, que delícia, trufado. Eu não sei. Nossa, esse bichinho tá chato, hein? De luz. É bichinho de luz. Nem tá calor hoje. E vem aquela coisa gostosa, né, na cabeça. Mas eu, particularmente, eu não sei qual é a ideia. Eu vou fazer essa pesquisa ainda. Qual é a ideia que uma pessoa totalmente leiga tem quando ouve esse termo recheio trufado, bolo trufado, ovo de Páscoa trufado? Eu queria até, se alguém aí tem alguma ideia de verdade, me fala. Mas assim, eu quero saber a ideia que um cliente tem, né? Que uma pessoa que é leiga, que realmente não sabe. Porque eu sei que tem muita gente que sabe a diferença, que sabe o que é uma trufa, mas que usa porque atrai cliente, né? E tudo bem, ok. O importante é saber o que é, né? Então você imagina, um recheio trufado eu poderia pensar que de repente é um recheio de bolo cheio de trufinha. E não é, né? Na verdade, o recheio trufado, sei lá, poderia ser só um recheio feito à base de ganache. Pode ser. Eu particularmente, eu não gosto de usar esse termo porque eu acho que não é correto, assim, sabe? Mas aí vai de cada um, certo? Deu pra entender? Acho que deu, né? Nem tudo que é recheado é trufado, né? Tem recheio que é à base de brigadeiro, né? O brigadeiro, também não um brigadeiro de enrolar, um brigadeiro molinho, né? Cremoso. Tem recheio que é à base de geleia. Não necessariamente todos os recheios são à base de ganache. Então, um ovo de Páscoa, por exemplo, ele pode ser recheado de bicho de pé, que não tem nada a ver com ganache. Então, eu não sei qual é por que se coloca, por exemplo, um recheio trufado de bicho de pé. Então, assim, se alguém tiver essa ideia, me fala mesmo, porque é uma curiosidade que eu tenho, porque eu não consigo enxergar. Mas tudo bem. O próximo item, pode ter gente que pode querer me matar nisso, né? Mas tudo bem, gente. Cada um é cada um, né? Essa é a minha opinião, vocês podem ter uma opinião diferente. Então, por favor, me contem, se tiverem. Deixa eu até pegar aqui, para eu não esquecer. Uma coisa que todo mundo gosta de saber, né? Pontos de ganache. Então, ponto de ganache, né? Qual é a receita que eu tenho que usar, né? Qual é aquela famosa proporção? Se alguém aí já viu e não sabe o que significa, muitas vezes a gente ouve o termo, né? O pessoal falando, é 3:1, 4:1, 2:1. Que raios é isso, né? Como eu falei, ganache é uma emulsão feita à base de chocolate com, principalmente, né, creme de leite, tá? Então, quando a gente fala em uma proporção de ganache, qual é a proporção que você usa? Eu quero dizer, qual é a proporção que você usa de chocolate para creme de leite? Quantas partes de chocolate você usa para uma parte de creme de leite, tá? Isso considerando em gramas, tá? Então, se eu falar 3 partes de chocolate meio amargo para uma parte de creme de leite, eu quero dizer 300 gramas de chocolate meio amargo para 100 gramas de creme de leite. Ou
600 gramas de chocolate meio amargo para 200 de creme de leite. A proporção é 3:1, certo? A cada 3 partes de creme de chocolate, eu coloco uma de creme de leite, tá? E essa proporção vai definir qual é o resultado que eu vou ter, né? Ou o contrário, o resultado que eu quero, eu vou fazer com base na proporção que eu vou usar, tá? Alguma pergunta, amor? Sim. A Almeida TH Sila. Para fazer o ganache para blindagem, o bolo tem que ser chocolate nobre ou tem que ser... Como é que é? Ou tem que ser o nobre? O bolo Tem que ser o nobre? Quer chocolate nobre ou tem que Ou ser fracionado? o nobre? Eu acho que ela quis dizer isso, né? Fracionado, Tá, uma boa pergunta. Chocolate nobre, chocolate fracionado. Eu não ia entrar muito nesse assunto hoje, tá? Porque, como eu falei, a gente precisa de umas 20 lives para falar sobre chocolate, porque tem muita coisa para falar, né? Eu vou fazer uma live só sobre chocolate, tá? Em algum momento. Chocolate nobre, chocolate fracionado para ganache, no geral. Pode fazer com os dois, não tem problema nenhum. A única coisa é que com chocolate nobre eu vou ter um sabor de chocolate nobre. Com chocolate fracionado eu vou ter um sabor e textura, né, também, de chocolate fracionado. No caso de ganache, o que mais vai dar a diferença é o sabor mesmo. Qualquer ganache que eu faça, eu posso fazer tanto com um quanto com o outro. No caso da blindagem, a blindagem é um dos pontos aqui, é um dos pontos mais firmes da ganache, né? É uma ganache bem firme que a gente faz. É uma ganache com pouco líquido, com pouco creme de leite. Então ela vai ter muito chocolate. Se eu fizer alguma coisa, uma ganache com uma proporção muito grande de chocolate, eu vou ter o sabor do chocolate bem marcante, certo? Se eu usar um chocolate nobre, vai ficar um sabor marcante de chocolate nobre. Você vai colocar na boca, vai ser aquele chocolatinho que derrete, certo? Mesmo tendo creme de leite. Se eu fizer com chocolate fracionado, chocolate hidrogenado, eu vou ter aquele sabor de chocolate fracionado. O que você quer dar para o seu cliente? Dá para fazer com os dois, tá? Outra coisa, nesse caso, na blindagem com o chocolate fracionado, ele não precisa de temperagem. Nenhum dos chocolates precisa de temperagem para fazer ganache, tá? Não precisa. Mas só para vocês lembrarem, chocolate fracionado é aquele que não precisa de temperagem, né? Pegou do pacote, derreteu, usou para qualquer coisa, para fazer ganache, para fazer recheio, para fazer casquinha, certo? Ele seca muito rápido, tá? Então, na ganache da blindagem, como ele tem muito chocolate, é como se tivesse assim, sei lá, quase que puro, tá? Ele vai ter um comportamento quase de chocolate puro. Então, ele vai secar muito rápido. Se eu vou fazer uma blindagem que tem muito chocolate e ele é fracionado, ela vai secar muito rápido, vai endurecer muito rápido. Então, na blindagem com o chocolate fracionado, você precisa ser mais rápida para trabalhar. Pode ser bom, pode ser ruim. Assim como às vezes é bom, quando está muito quente, que seca mais rápido, pode ser ruim, porque se você não tem muita experiência, vai ser mais difícil de você fazer rapidão. Ele vai começar a endurecer, vai ficar todo craquelento, não vai ficar liso, tá? Mas o principal para mim é sabor. Eu só faço com chocolate nobre, tá? Então, os pontos... O ponto eu vou definir de acordo com a quantidade de creme de leite, né? Que é a primeira coisa que a gente bate o olho. E também com a quantidade que eu tenho de sólido. O que me fala a quantidade de sólido na ganache? A porcentagem de chocolate que eu vou colocar, a porcentagem de cacau. Então, quanto mais... Eu ia fazer um negócio mania de engenheira, mas não vou fazer mais, porque senão vai atrapalhar. Quanto mais cacau, para eu atingir o mesmo resultado, eu preciso de mais creme de leite. Ela agradeceu a explicação.
Beleza. Mais cacau, eu preciso de mais creme de leite. Então, se eu quero, por exemplo, fazer uma ganache de cobertura, eu quero uma cobertura bem lisinha no bolo, aquela cobertura que fica mais brilhante, sabe? Aquela caldinha mais leve. Se eu for fazer de chocolate meio amargo, eu preciso de, sei lá, vou chutar, tá? Depois a gente fala melhor. Eu vou usar uma quantidade 3 vezes X de creme de leite, tá? Vou usar, assim, bastantão creme de leite. Se eu for fazer com essa mesma cobertura molinha com chocolate ao leite, que ele tem menos cacau, eu vou precisar de um pouco menos de creme de leite, tá? Se eu for fazer com chocolate branco, que tem 0 cacau, eu vou precisar de menos ainda creme de leite. Isso na prática vocês percebem, né? Quando vocês for mexer com chocolate branco, o chocolate branco, ele é chatinho de mexer, tá? Ele é mais mole, né? Quando a gente faz ganache. Chocolate branco, ele derrete mais fácil, né? Porque tem muita gordura. Então, ele já tem muita gordura. Eu preciso de menos gordura, menos creme de leite para deixar ele naquele mesmo ponto, tá? Eu faço assim, ó. Eu acho que é para ficar mais fácil. Eu procuro pensar mais ou menos assim, ó. Eu tenho uma linha aqui. Tá bem torta? Tô fazendo toda torta. Dá pra ver. Dá pra ver com Aí a linha. fazer de lado é difícil. Então aqui, ó, eu tenho menos firme, né? Mais molinha. E aqui, mais firme. Então, quanto mais eu vou pra cá é mais firme, quanto mais eu vou pra cá é mais molinha. Aí eu posso colocar mais firme aqui a blindagem. A blindagem é super firme. A blindagem, mais ou menos, tá, gente? Porque depende muito, como eu falei, do chocolate que vocês estão usando. Cadê aqui? Onde que eu... Ah, tá aqui. Depende muito do chocolate que a gente tá usando e do creme de leite que a gente está usando. Se é meio amargo, branco ao leite, ou se é o fresco, de latinha, de caixinha. Então, a blindagem, eu vou usar mais ou menos aí de 4 a 5 partes de chocolate para uma de creme de leite. Tá? Aí, depois da blindagem, o que eu considero que é um pouquinho menos firme é a trufa. Trufa eu vou usar de 2 a 4 partes de chocolate para uma de creme de leite. Débora, mas quanto que é? De 2 a 4 é muito. Gente, tem que testar, porque não, eu vou falar assim, infinitas combinações. Só aqui eu tenho chocolate meio amargo, ao leite branco, creme de leite fresco, creme de leite de latinha, creme de leite de caixinha. Aí aqui de caixinha depende, cada marca tem uma porcentagem. O fresco também tem porcentagem diferente. Gente, vou ficar aqui até 2038 falando, né? Quais as proporções exatas. Então, você vai olhar, você vai testar. Vou fazer uma trufa de limão. Como é que é a minha receita de trufa de limão? Eu uso suco de limão e vou fazer com chocolate branco. Eu faço com chocolate branco, Melken, que tem X%, não tem nem cacau, né? Então, é chocolate branco normal. E eu vou fazer com creme de leite fresco, que tem aquela marca que tem 36% de gordura. Aí você vai lá, testa e fala, nossa, ficou muito mole. Nossa, ficou muito duro. Tá super calor. Ai, aqui na minha cidade é muito quente. Tá? Então, vocês estão entendendo que não importa a receita. Eu falo assim, eu não quero que ninguém seja confeiteiro Google, sabe? Porque receita a gente consegue no Google. Eu quero que vocês entendam qual é o princípio, porque sabendo o princípio, vocês vão conseguir testar e chegar ao resultado que vocês querem. Qualquer um. Pode fazer uma ganache de jabuticaba, dá para fazer uma ganache de açaí com amêndoa. Nossa, deve ficar ruim, né? Sei lá, mas entendeu? Dá para fazer o que vocês quiserem, é só ter um bom senso, é um guia isso aqui, tá? Aí depois da trufa, eu posso pegar aqui Nossa, que horrível. Eu posso pegar aqui um ponto de bico para fazer, por exemplo, cobertura de cupcake, para fazer
aquela cobertura, aqueles detalhes num bolo, né? Que a gente quer fazer bem firminho. Isso aqui também, ganache, depende muito da temperatura que vocês estão, da cidade que vocês estão. Estamos falando numa temperatura média, tá? Condições normais de temperatura e pressão. Num ponto de bico, eu vou usar mais ou menos 3:1, tá? 2 a 3:1. Depende da ganache. Eu tenho aqui o ponto de cobertura de bolo. Cobertura de bolo também, 2 a 3:1. Às vezes eu quero uma cobertura mais delicada, que seja mais cremosa, ou não, eu quero uma cobertura um pouquinho mais firminha, tá? Para fazer uns detalhes. Eu posso fazer também aquela que é tipo uma caldinha, sabe? Tipo calda de sorvete. Aquela ganache que fica bem molinha. Ele já olhou com um sorriso, né? Aquela ganache bem molinha que a gente usa para fazer uma cobertura de brownie, uma calda para brownie, para sorvete, ou aquela cobertura de bolo que eu quero parecendo um espelho assim de chocolate, sabe? Então, essa a gente pode fazer 1:1, que vai dar uma cobertura bem ralinha assim, tá? Uma ganache bem ralinha. Então, olha só a infinidade que eu tenho aqui de pontos para usar. Então, eu acho que dá para entender que não é tão simples assim eu chegar e falar para você qual é o ponto que você usa para blindagem. Você tem que entender. Você está fazendo blindagem com o quê? Com que tipo de chocolate? Você está fazendo a blindagem onde? Em que época do ano? Para que tipo de bolo? Tá? Eu quero fazer, porque não é só de pasta americana. Tem gente que faz blindagem, hoje em dia eu já vi, com outros tipos de cobertura também. Não só para pasta americana. Então depende do recheio que você está colocando ali dentro. Então tem que pensar em tudo isso e analisar e testar, tá? Eu não queria apagar esse aqui. Eu vou falar só. Porque senão não vai caber, porque eu não quero apagar. Tá bonitinho. Gostei do meu gráfico. Tá vendo? Quem não gostava de matemática na escola achava, para que eu preciso aprender a fazer gráfico? Para você saber os pontos de ganache. Olha só que beleza. Para alguma coisa serve na vida, né? E olha que esse aqui é um gráfico só. Eu tô fazendo um gráfico aqui com um eixo, hein? Eu podia meter aqui uns 3 eixos, dependendo de chocolate, creme de leite, mas não vou fazer isso, tá? Agora, o último ponto que eu quero falar hoje. Para fazer ganache, a gente precisa de alguns cuidados, né? A gente tem que prestar atenção em algumas coisas. A primeira coisa que a gente precisa pensar antes de fazer ganache é qual o resultado que eu quero? Qual é o objetivo que eu quero? Eu quero para quê? Quero calda? Quero fazer uma trufa? Quero fazer uma blindagem? Se você não souber isso, esquece, nem pula para a próxima etapa, tá? Tem que saber qual é o resultado que eu quero. Ganache não é ganache. Só uma ganache, tá? Segunda coisa que eu acho importante, o cuidado que precisa se atentar. Qual é, com base, né, nisso aqui que a gente viu, qual é o creme de leite que eu vou usar? De repente, o creme de leite que eu tenho em casa, ou o que eu consigo achar no mercadinho do lado, ou o que é mais barato, o que tem na minha cidade, o que eu quero o melhor creme de leite. Então, vocês vão pensar qual é o creme de leite que você vai usar, tá? Terceiro, qual é o chocolate que você vai usar, né? Mesmo que você já saiba, não, é meio amargo. Tá, legal. Qual o chocolate que você vai usar? Qual chocolate meio amargo você vai usar? Você vai usar o chocolate fracionado? Você vai usar o chocolate nobre? Qual a marca do chocolate nobre que você vai usar? Tá? Eu, por exemplo, eu uso 2 marcas que eu gosto. Se não tiver essas 2 marcas, eu sento e choro de verdade. Já teve vez que eu não encontrei, que eu até cheguei a comprar outra marca, mas porque assim, não tinha jeito e não tinha jeito. Mas eu não gostei muito. Então, eu compro 2 marcas. São as 2 que eu gosto de trabalhar, né? De chocolates nacionais, né? Se a gente for falar de chocolate belga, não tem nem o que falar, né? Mas, né, não dá pra gente usar sempre, infelizmente. Então,
coloca aí, né, na sua cabeça quais os chocolates que eu vou trabalhar, porque tem diferença. Cada chocolate vai dar uma aparência diferente. Depois que a gente pensou nisso, eu vou pensar aí, né, dependendo do meu creme de leite, qual é o modo de preparo que eu vou usar. Se eu for escolher esse aqui, né, com aquele creme de leite de caixinha ou de lata, eu preciso tomar muito, 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 muito cuidado com isso. Como eu falei, né? Chocolate queima muito fácil e você nem percebe. A hora que você vai colocar o creme de leite, vai dar ruim. O que acontece? Pode talhar, tá? A ganache talha. Então, muitas vezes que acontece de talhar é porque queimou o creme de leite. Às vezes não é. Às vezes pode ser até alguma outra questão, porque, né, é uma emulsão, às vezes não estabiliza direito, precisa pegar o braço lá e dar uma batidinha para misturar bem. Às vezes é temperatura. Queimou o chocolate, queimou, não tem o que fazer. Põe mais creme de leite e dá para seus filhos comer com sorvete, né, para não perder, ou faz uma trufinha para você comer, né, põe mais chocolate. Ou, então, assim, para trabalhar, pode ser que você perca mesmo. Então, tem que tomar muito, muito cuidado. Se você ainda não tem uma prática, assim, legal, usa termômetro. Vê lá direitinho qual é a temperatura que um chocolate queima. O branco, ao leite, o meio amargo, tá? Qual é o máximo que você pode aquecer? E vai lá no termômetro para não correr esse risco, tá? Tem a temperatura certinha que você precisa aquecer, que você precisa derreter o chocolate para ele ficar bem, bem legal, bem bonito, que é bem longe da temperatura limite, tá? Tem uma temperatura ótima, ideal para isso. Falei já de chocolate que pode queimar, superaquecimento do chocolate, já falei. Outra coisa legal. Legal não, outra coisa importante. Eu, por exemplo, particularmente, não gosto de fazer uma quantidade muito grande de ganache. Principalmente se eu faço pelo método de derretimento do chocolate, tá? Se eu vou fazer primeiro fervendo o chocolate e usando o creme de leite fresco, não. Fervendo o creme de leite fresco e depois jogando sobre o chocolate picado, é mais difícil de ter um problema, porque o creme de leite fresco ele é mais ralinho, né? Mesmo tendo muita gordura, ele é mais líquido, a gente consegue mexer melhor, manipular melhor. Aqui, se eu vou fazer muito chocolate, e mesmo que a gente derreta no micro-ondas ou no banho-maria, a gente tem lá as nossas tigelinhas básicas, né? Você não tem uma tigela desse tamanho para colocar no micro-ondas, nem para colocar no fogo, né? Pensando aí num fogão doméstico, tá? Então, se você não tem isso, uma tigela desse tamanho, que daí você vai ter uma área de contato bem grande para derreter o chocolate e para jogar o creme de leite em cima, não faça de quantidade muito grande. Por quê? A gente vai pegar lá o nosso chocolate que vai estar derretidinho, bonitinho, lisinho, né? Não deixa pedacinho de chocolate quando a gente vai fazer o derretimento, tá? Assim como não pode superaquecer, também não subaqueça, derreta tudo. Mas fui lá, derreti bonitinho, tá lisinho, maravilhoso. A hora que eu vou colocar o meu creme de leite, mesmo que o creme de leite esteja em temperatura ambiente, hoje em São Paulo, sei lá, deve estar o quê? Uns 20 graus? Por aí, né? Por aí. Uns 21 graus, por aí. Nossa, eu acho. Uns 20 graus. Se eu tô pensando lá no meu chocolate que derrete, ele tá... Chocolate meio amargo tá a 40 graus, a hora que eu colocar um creme de leite em temperatura ambiente, tá? Porque se tiver frio, gelado, é mais difícil ainda. Se eu colocar um creme de leite em temperatura ambiente, que vai estar a 20 graus, o que ele vai fazer assim que ele encostar no chocolate? Ele vai endurecer o chocolate, tá? Então, você vai jogar lá, no pedacinho que caiu o creme de leite, ele vai endurecer. Então, a gente faz o quê? A gente vai colocando o creme de leite aos poucos, né? E vai mexendo.
tá? Porque daí assim que ele entra em contato com o chocolate, já vai dissolvendo lá, vai misturando bem, para ficar bem misturadinho. Se eu tenho uma quantidade muito grande de chocolate, eu não consigo fazer isso, esse movimento tão rápido e tão bom assim, sabe? Com a mão para pegar lá de baixo e de cima e misturar tudo. Vai ter pedaço, principalmente lá embaixo, que não vai ficar misturado com creme de leite. Vai ficar só aqueles pedacinhos, os gruminhos que formaram por causa do creme de leite que está mais frio do que o chocolate. O que isso vai acontecer depois? Se eu for usar para fazer blindagem, vai ficar com um pedaço de sólido na minha ganache, eu vou colocar em volta do bolo, vai ficar ruim, certo? Vai ficar um calombo. Se eu for fazer uma trufa, vai ficar horrível para a pessoa comer, porque vai ter pedaço mais duro no meio, não vai ser aquela trufa macia. Se eu fizer em ponto de bico, vai entupir meu bico. Eu já cansei de pegar palitinho de dente e ficar desentupindo o bico. É a pior coisa que tem. Uma vez que você acha um gruminho na ganache, eu fico assim, né? Não acredito. Porque você vai ter que tirar a ganache lá de dentro do saco de confeitar e olhar, amassar, tirar os gruminhos, né? Dar uma peneirada lá na ganache para colocar em outro saco com outro bico. Porque senão, a cada 1 segundo você vai ter que ficar lá cutucando o palito de dente para ir tirando os pedacinhos, tá? Cobertura também vai ficar calombo. Esse e esse são mais difíceis. Esse aqui ainda, se a gente faz um 3-1, né? Dependendo se tiver frio, 2-1 também já pode dar ruim. O 1-1 da calda é mais difícil a gente ficar gruminho, né? Porque a gente consegue enxergar mais fácil, tá? Mas mesmo assim, não recomendo. Faz de pouquinho em pouquinho. É tão fácil fazer ganache. Não tem por que chegar e colocar lá 2 kg de chocolate para derreter no micro-ondas e depois meter lá, sei lá, 1 kg de creme de leite. Não tem porquê, né, gente? Faz de 3 vezes, né? Eu gosto de... até quando eu vou fazer blindagem para bolo, se eu tenho muitos bolos para blindar, eu prefiro fazer por etapas, tá? Eu pego, sei lá, eu faço meio linha de produção. Eu tenho 4 ou 5 bolos para passar blindagem. Eu faço, eu gosto de fazer no máximo 600 gramas de chocolate. Derreto, e mesmo 600, se tá muito frio, é ruim. Aí eu pego esses 600, coloco lá 4 ou 5-1, dependendo das condições, e derreto, misturo, passo uma camada de blindagem em todos. Aí eu faço mais ganache e passo a segunda camada de blindagem em todos. Tá? Eu gosto de fazer assim, faz de pouquinho em pouquinho. Porque não vale a pena, vai formar grumo, tá? Você vai ter que ter muito braço para não formar grumo, tá? E depois é mais difícil de dissolver. Por quê? Ganache depois de pronta, a gente até pode reaquecer, tá? Ela endureceu, pode reaquecer. Mas quanto mais a gente reaquece, ela fica mais talhada, ela começa a soltar mais gordura, principalmente quando a gente tem ela mais firme. Quanto mais firme a ganache, mais difícil de reaquecer, mais difícil de fazer, tá? Quanto menos firme, mais tranquila. Você consegue colocar na geladeira numa boa, coloca no micro-ondas de pouquinho em pouquinho, vai mexendo como se fosse um chocolate e ela vai dissolvendo mais fácil, porque tem mais gordura. Se ela tem mais sólido, é mais difícil de você conseguir derreter de novo sem talhar, tá? Começa a separar essa emulsão aqui. Fica aquela gordurinha. Vocês já devem ter visto, né? Parece que solta uma gordura o chocolate e a parte sólida, né? Fica estranho. E aí é difícil de voltar. Às vezes a gente consegue, às vezes não. Certo? Eu acho que eu falei bastante de ganache. Acho que deu para pegar uma ideia geral. Com isso aqui, com essa aula de ganache, vocês podem se aprofundar no resultado que vocês querem. Eu quero blindagem, então vai lá e fuça sobre blindagem. Eu quero para ponto de bico, eu quero fazer muita trufa. Vai lá e faz um monte de teste para fazer massa de trufa. Vê que você acha melhor. Testa com vários chocolates, tá?
Isso aqui dá para dar uma base bem legal para vocês poderem entender como é que funciona a ganache e não ficar mais só perguntando qual é a receita que usa, tá? Porque não é uma receita só, certo? Alguém tem alguma dúvida? Tem um delay, né? Eu sei, tem um delayzinho. Por isso que eu vou tomar uma aguinha. Bom, gente, vamos ficar por aqui. Eu vou tentar salvar essa live, porque ontem a gente não conseguiu, porque o Instagram nem sempre ele é legal, né? Então, vou tentar salvar essa live e deixar salva no meu IGTV, porque eu acho que é um material legal de consulta, tá? Se eu não conseguir, que bom que vocês estavam aqui, eu agradeço todo mundo que veio aqui participar comigo. Certo, people? Lembrando que amanhã eu vou fazer live de novo. Essa semana tem live todo dia, às 8 horas da noite. Amanhã eu vou fazer uma ganache para cobrir um bolinho, que eu vou ensinar uma técnica bem facinho para fazer uma decoração com ganache num bolinho, tá? Usando outras coisas, mas para fazer uma cobertura legal aí num bolinho, certo? 8 horas da noite, então, espero vocês. É uma continuação dessa live aqui, tá bom? Valeu, pessoal. Até amanhã. Boa noite.